Olá, seja bem-vindo a mais uma lição do nosso curso sobre o livro de Salmos. Estamos estudando, essa é a nossa quarta lição, nosso quarto encontro, e gostaria de mais uma vez retomar aqui com você qual o objetivo geral, o objetivo principal desse nosso curso. Conhecer a estrutura do livro de Salmos, as suas características principais e aprendermos como podemos aplicar os seus ensinamentos à nossa vida cristã. Como disse, essa é a nossa quarta lição, nossa quarta aula. Hoje vamos estudar sobre o Salmo 23. O título da nossa lição é O Nosso Supremo Pastor. A aula 4, Salmo 23, e eu gostaria de começar fazendo a leitura desse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse texto do Salmo 23 talvez seja o texto bíblico mais conhecido do povo de Deus, conhecido também, mesmo entre aqueles que não creem no Senhor. Você certamente já viu, já ouviu inúmeros sermões, mensagens, estudos a respeito desse salmo. E de fato ele fala profundamente ao coração do povo do Senhor. Para que nós tenhamos aqui uma contextualização desse salmo, esse salmo é um salmo atribuído a Davi. Podemos afirmar com quase absoluta certeza que trata-se de um salmo escrito pelo rei Davi, até porque Davi era, ou foi, antes de ser rei, um pastor de ovelhas. Ele sabia o que significava, conhecia as lides de um pastor de ovelhas. O texto de 1 Samuel capítulo 16 relata a visita do profeta Samuel à casa de Davi, seu pai Jessé, com o objetivo de ali ungir o próximo rei de Israel. E depois de todos os filhos terem passado diante dele, a cada um que se apresentava, o Senhor dizia ao profeta, não é esse, não é esse, até que ele pergunta, você não tem mais nenhum filho? E Jessé diz, sim, tenho o mais novo que está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel diz, tragam, manda chamá-lo, porque se ele não vier, nós não daremos prosseguimento, não nos assentaremos. E quando Davi surge diante de Samuel, o Senhor revela a Samuel que ele, aquele jovem, seria o futuro rei de Israel, e determina que ali mesmo ele unja Davi como rei de Israel. Então Davi era pastor de ovelhas. E depois recebeu a tarefa de pastorear o povo de Deus, o povo de Israel. Nesse salmo, o próprio Davi afirma que o Senhor é o seu pastor. E podemos dizer que o tema principal desse salmo pode ser resumido dessa forma: o Senhor é aquele que nutre, guia, protege e honra o seu povo. A imagem de Deus como pastor do seu povo aparece várias vezes na Bíblia. Nós encontramos várias passagens, em especial entre os profetas, se referindo ao Senhor como o pastor de Israel.
Eu separei aqui o texto de Ezequiel 34, porque podemos ver um paralelo entre esse texto e o texto do Salmo 23, quando o Senhor nos diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Porém, o texto do Salmo 23, ele tem uma característica muito própria. Embora a imagem, a figura de Deus como o pastor de Israel, o pastor do seu povo, seja relativamente comum, o texto do Salmo 23 coloca esse aspecto do relacionamento de Deus com o seu povo do ponto de vista pessoal. O Salmo 23 ele traz duas metáforas para descrever esse relacionamento pessoal de Deus com os seus filhos. Está estruturado nessas duas partes principais. O Senhor é apresentado como o nosso pastor, aquele que cuida de nós, os versículos 1 a 4, e a partir do versículo 5, versículos 5 e 6, já no final do Salmo, ele é apresentado através da figura de um anfitrião que nos convida para um banquete. Convida-nos para o seu banquete. O versículo 1 desse salmo que já lemos diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Pastor é aquele que cuida. Esse é um papel essencial, fundamental, crucial para o trabalho de um pastor. E o texto nos apresenta, essa poesia de Davi nos apresenta Deus como o supremo pastor. Ele é o Yahvé Raá, o Senhor que é o nosso pastor. Ele é aquele que, por amor a nós, ele nos conduz, ele nos guia, governa, dirige e tem um relacionamento pessoal com as suas ovelhas. Por isso o texto diz: o Senhor é o meu pastor. É aqui que surge essa intimidade, esse relacionamento próximo. Não mais o Senhor apresentado como o pastor, apenas o pastor do seu povo, no sentido do rebanho, do coletivo, do comunitário, mas o relacionamento da ovelha com o seu pastor e do pastor com a ovelha. O pastor que conhece a ovelha que reconhece a voz do seu pastor. Então o Senhor é o nosso pastor. Ele não é apenas o pastor do seu povo, ele é o meu pastor, ele é o seu pastor. E ele é aquele que supre as nossas necessidades. Ao longo desse estudo você vai perceber que eu procurei relacionar esses aspectos do relacionamento de Deus com seu povo, expostos aqui no Salmo 23, com os diversos nomes que o Senhor recebe na sua palavra. Ele é o Yahvé Raá, o Senhor, o nosso pastor, mas ele é também o Yahvé Jireh, aquele que supre as nossas necessidades. Então, esse pastor, supremo pastor, ele não permite que nada nos falte. Por isso o texto diz: de nada terei falta ou nada me faltará. Porém, é importante a gente destacar que aquilo que Deus nos dá não é necessariamente aquilo que nós pedimos, porque nem sempre, a própria Bíblia diz isso, nem sempre nós sabemos como orar, nem sempre sabemos como pedir. O Senhor nos dá aquilo que é útil, aquilo que é necessário, aquilo de que realmente nós necessitamos. Por isso poderíamos traduzir, a partir do contexto e do verbo que aparece aqui no hebraico, poderíamos traduzir como: o Senhor é o meu pastor e eu terei aquilo de que necessito. Eu não terei carência, eu não sentirei falta de nada de que realmente eu
precise, eu realmente necessite. E aqui podemos pensar no ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, especificamente em Mateus capítulo 6, quando ele convida os seus discípulos para, contemplando a natureza, olhando os lírios do campo, olhando as aves do céu, ele diz: ora, o Senhor veste a erva do campo, o Senhor cuida dos passarinhos, por que ele não cuidará também de você? O amor que ele tem pelo mundo natural, ele o tem por você, criação de Deus, e de uma maneira mais especial, pois você foi chamado para fazer parte do povo de Deus, fazer parte da família de Deus. Então, Jesus nos diz, não andeis ansiosos, não estejais ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Aqui o contexto é esse: o pastor leva a sua ovelha, leva o seu rebanho para os lugares de que realmente eles necessitam, para receberem aquilo de que realmente necessitam. Versículos 2 e 3 desse salmo, continuando a figura, a metáfora do pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é aquele que nos guia, ele nos conduz a lugar de descanso. E aí vem a pergunta do que uma ovelha realmente necessita. O que uma ovelha necessita para restaurar suas forças, restaurar o seu ânimo? Ela precisa encontrar um lugar de descanso. Ela precisa encontrar os pastos verdejantes e as águas tranquilas, as águas de tranquilidade. Aqui o Senhor nos leva para o descanso, para a paz que somente Ele pode nos dar. Ele é o nosso Yahvé Shalom, o Deus que é a nossa paz. E Ele é aquele também que nos refrigera. O texto, nesses versículos que acabamos de ler, nos diz: refrigera-me a alma. O texto, ou melhor, o verbo que aparece no hebraico tem o sentido de restaurar, curar. Poderíamos traduzir de uma forma alternativa da seguinte forma: restaura ou cura a minha alma. E a alma aqui não é no sentido, digamos assim, espiritualizado que nós costumamos atribuir. Alma, nefesh, em hebraico, tem o sentido de fôlego de vida, força, vida, na verdade a própria existência. O que o texto está nos dizendo é que o Senhor é aquele que nos cura, que nos restaura a vida, a força, a energia. Ele é o nosso Yahvé Rafá, o Deus que cura. Ele nos conduz. O pastor guia, conduz, nutre, protege. Ele nos conduz pelo caminho, e o seu caminho é o caminho da retidão, o caminho da justiça. Ele é o Yahvé Sidekenu, o Deus que é a nossa justiça. Os caminhos que a ovelha deve seguir não são os seus próprios caminhos. Até porque a ovelha, falando agora desse animal, se ele sair sozinho, se ela sair sozinha pelos caminhos, o que vai acontecer é que ela vai se perder, ela vai se desencaminhar e provavelmente será vítima de algum predador, predadores que eram bastante comuns naquela região da Palestina. Não é por onde a ovelha deseja caminhar, mas nas veredas retas, nas veredas planas, os caminhos de justiça do Senhor. E esse pastor é o pastor que cuida, é o pastor que guia, é o pastor que protege. Por isso, o texto no versículo seguinte nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado
me protegem. Como ovelhas do Senhor, nós podemos andar confiantes em qualquer situação. Essa é uma garantia que Ele nos dá. Por isso o texto diz, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse, em outras versões. Significa dizer que, independente das circunstâncias, independente do contexto que nos cerca, nós podemos andar confiantes, porque o Senhor está a cuidar de nós, está a nos proteger. Como ovelhas do rebanho do Senhor, nós não precisamos temer o mal. E aqui o texto nos apresenta essa expressão que é traduzida nas nossas Bíblias como sombra da morte. Esse é um termo que aparece com suas variantes em muitos momentos do Antigo Testamento, em diversos contextos, mas que tem um sentido, digamos assim, na sua raiz, sentido de escuridão. Traduzido em nossas Bíblias, sombra da morte, pode ter o sentido de escuridão profunda, ou, por analogia, um lugar de extremo perigo, onde a vida, a existência está em risco. Aqui, o contexto não é escatológico, no sentido de que eu atravessarei o vale da sombra da morte, no sentido de que estarei saindo desta vida para a eternidade. Não é esse o sentido. Aqui é no sentido vivencial. No dia a dia, na minha peregrinação, na minha caminhada, na minha vida, eu encontrarei situações de risco, situações difíceis, situações de escuridão, situações em que não conseguirei enxergar o caminho, mas ainda que eu não consiga enxergar esse caminho, eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Por isso eu não preciso temer, eu não preciso ter medo das circunstâncias. Falando ainda desse versículo 4, a presença do pastor afasta o perigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Não temerei, porque tu estás comigo. A vara e o cajado eram dois instrumentos do pastor. A vara era um bastão mais curto, mais pesado também, que era usado como arma para afugentar os predadores, os animais selvagens, e assim proteger as ovelhas. E o cajado era uma vara mais comprida, sobre a qual ele se apoiava, e que também usava para guiar as ovelhas, e em alguma circunstância até mesmo resgatar uma ovelha que tivesse caído em alguma cova, em alguma vala, e precisasse de ajuda. Então, o cuidado de Deus representado aqui por esses dois instrumentos de trabalho do pastor, a vara e o cajado. Mas o que elas representam? Representam a presença do pastor. Por isso, o Senhor é o nosso Yahvé Shammah, o Deus que está presente. O Senhor está aqui. O Senhor se manifesta e caminha conosco, caminha ao nosso lado. Como ovelhas, nós não precisamos temer o perigo. Aqui, as nossas traduções, elas trazem a tradução tradicional: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas esse consolar ele pode ter também o sentido de proteger, de dar a sensação, a certeza da proteção, e a partir disso, sim, receber o consolo da parte de Deus. E no ensino de Jesus nós encontramos esse esforço do pastor, lá na parábola da ovelha perdida, em Lucas 15, onde o pastor tinha 100 ovelhas e uma se extraviou, uma se perdeu, e ele deixou as 99 e foi buscar aquela que estava extraviada, que estava perdida, porque todas eram importantes, todas eram ovelhas do seu rebanho. Aqui nós entramos na segunda parte do Salmo, já próximo da sua conclusão,
a hospitalidade do Senhor. Versículos 5 e 6, a figura, a metáfora agora, ela muda da figura do pastor para a figura do anfitrião, aquele que hospeda, que convida para estar em sua casa. O texto, versículo 5, diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A versão da NVI, que foi a que eu coloquei aqui, ela torna um pouco mais claro o sentido dessas expressões: o banquete, a unção com óleo sobre a cabeça e o transbordar do cálice. Como filhos, nós somos convidados pelo Senhor para participar desse banquete. Uma mesa preparada, coisa maravilhosa. Ele nos convida para estar com Ele. E a refeição, o banquete, o comer junto, tem um sentido muito forte e aponta para a comunhão. Aquele que participa do pão, aquele que participa da mesa. A imagem agora é de uma celebração, a celebração da vitória, o banquete de celebração, quando somos chamados a nos assentarmos à mesa com o Senhor e celebrarmos essa vitória. O Senhor é o nosso Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, a bandeira que representa aqui a vitória, o estandarte do Senhor colocado sobre nós. O Senhor preparou uma mesa para o seu povo no deserto, no tempo da peregrinação de Israel. Saiu água da rocha, o pão caiu do céu, o maná. Deus providenciou também as codornizes. E apesar da dureza do coração daquele povo, apesar da murmuração daquele povo, apesar da incredulidade, a Bíblia nos diz que Deus nunca os desamparou. Eles estavam e permaneceram na presença do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a expressão sará, que significa inimigos, traduzido em nossa Bíblia como inimigos, aquele que agride, aquele que se opõe, aquele que causa aflição. O Senhor prepara essa mesa na presença dos nossos inimigos. Aqui não é uma provocação, aqui não é uma situação, digamos assim, de provocar a inveja dos inimigos, não é isso. O Senhor é fiel. O Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança com seu povo, o Senhor tem uma aliança com você que creu no Senhor, creu no seu nome. E Ele cumprirá os seus propósitos. E a sua vitória é também a vitória do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado quando a mesa estiver preparada, quando o banquete for colocado diante de você. E aqui nós temos essas duas figuras muito fortes, que falam ao nosso coração. Quando o texto diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ou fazes transbordar o meu cálice. A unção sobre a cabeça era um hábito dos anfitriões no Oriente Antigo e Israel, especificamente. Era algo reservado aos hóspedes, aos convidados de honra. Aquele que era convidado para o banquete recebia não somente o pão, mas também o óleo derramado sobre a sua cabeça. Nós encontramos, por exemplo, em Lucas capítulo 7, quando aquela mulher derrama sobre os pés de Jesus um perfume, um nardo precioso, que causa uma comoção naquele momento. As pessoas disseram: mas como está desperdiçando esse perfume tão precioso? Mas ali ela estava querendo dizer que
desejava honrar o Senhor, que amava o Senhor. Com aquele ato, ela estava honrando ao Senhor. Então, os hóspedes de honra recebiam a unção sobre a sua cabeça. E também a Bíblia nos mostra essa figura do óleo sendo derramado em vários momentos. O óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E aqui o texto de Salmo 92, versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. E a segunda figura, que aparece juntamente com a unção do óleo sobre a cabeça desse convidado de honra, é o cálice que transborda. O cálice cheio, não apenas até a medida, mas além da medida. O vinho aqui é um símbolo, na Bíblia, em diversos momentos, aparece como um símbolo de alegria, como símbolo da prosperidade. Aqui o Salmo 104, versículo 15, nos mostra essa tríade: o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor, como uma manifestação da provisão de Deus. E esse cálice que transborda nos aponta para a graça de Deus, que é superabundante. A graça de Deus que não nos é dada por medida, mas é dada de uma maneira abundante a ponto de transbordar e alcançar não somente a nossa vida, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor. Prosseguindo o último versículo, a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia. Essas duas expressões, elas apontam para aspectos do caráter de Deus, atributos de Deus, bondade e misericórdia. E a nossa Bíblia traduz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O verbo lá no hebraico, hadap, significa perseguir. O que o salmista está dizendo é: a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim, me perseguirão todos os dias da minha vida. Se antes ele temia os seus inimigos, que poderiam persegui-lo, lembre que Davi também fala dentro de um contexto político e militar, porque ele era rei e era também um líder militar, um general do seu exército, um conquistador militar. Ele está querendo dizer o seguinte: não mais os meus inimigos me perseguirão, mas agora a bondade e a misericórdia do Senhor, elas correrão atrás de mim, me perseguirão. Bondade é aquilo que é agradável, que é bom, amável, e misericórdia, a palavra traduzida em nossas Bíblias de maneira geral como misericórdia, hesed, aponta para o amor leal de Deus, a fidelidade de Deus. É o amor da aliança, o amor do pacto que Deus fez com o seu povo, que Deus fez comigo e com você, que é traduzido na maioria das nossas versões como misericórdia. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos, Salmo 119, 68, falando da bondade de Deus. E o Salmo 33, versículo 5, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. A mesma palavra aqui, a terra está cheia do amor leal, da fidelidade, da misericórdia, da graça do Senhor. E ele nos convida a habitarmos em sua presença. Habitarei na casa do Senhor, em sua presença, para todo sempre. E aqui, já nos aproximando da conclusão da nossa aula, coloquei lado a lado as expressões: o Senhor é o meu pastor, Ele é o nosso Yahvé Raá, o Senhor, aquele
que é o nosso pastor. Nada me faltará. Ele é o nosso Yahvé Jireh, o Senhor que provê. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele é o nosso Yahvé Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Refrigera minha alma. Ele é o Yahvé Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que restaura. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor é a nossa justiça, a justiça nossa. Yahvé Tzidkenu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor é o Yahvé Shammah. O Senhor está aqui, o Senhor, o Deus presente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor é o nosso Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, o nosso estandarte, o estandarte da vitória. E aqui, amados, caminhando para o encerramento, nós colocamos algumas figuras, algumas imagens em diversos momentos da história da igreja. E aqui já falo na perspectiva do Novo Testamento. E aqui o Senhor Jesus é representado em vários momentos como o bom pastor. Perceba que em todas essas imagens feitas em épocas e lugares diferentes, aparece a figura de um homem carregando uma ovelha sobre os seus ombros. Aqui certamente uma referência também àquela parábola de Lucas que nós já citamos, quando o bom pastor foi buscar aquela ovelha que estava perdida. Inclusive essa imagem que aparece aqui, a primeira, um pouco desbotada, ela foi encontrada numa catacumba cristã, local onde os cristãos se reuniam secretamente para adorar a Deus. É uma das mais antigas representações de Jesus. E ali ele aparece como o bom pastor, aquele que toma as suas ovelhas em seus braços, em seus ombros e a leva para a segurança do rebanho, para a segurança do seu redil. E Jesus se apresenta como o bom pastor. O Senhor Jesus apresenta-se como essa figura, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele as conhece intimamente e é conhecido por elas. Eu e você somos conhecidos pelo Senhor. O Senhor sabe o nosso nome. Nós não somos um número, nós não somos mais uma ovelha do seu rebanho. Ele nos conhece. Ele lhes dá a vida eterna e ninguém as arrebatará da sua mão. Ninguém é capaz de nos arrancar dos braços de Jesus, dos braços do nosso bom pastor. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, não há nenhum poder na terra, nos céus ou embaixo da terra capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há principado, não há potestade, não há circunstância, não há tempo, não há distância que possa nos separar do nosso Senhor, do nosso bom pastor. E ele aqui se apresenta em João capítulo 10, versículos de 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa aplicar esse estudo à nossa vida, ao nosso dia a dia, para a glória do Seu nome. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.